registro se cumpre publicando em órgão de imprensa oficial do município e afixando no local público de costume, dando ciência por cópia ao chefe do Poder Executivo e aos vereadores. Segue assinado pelo presidente Aparecido Donizete Alves Cipriano e pelo segundo secretário Paulo Henrique Correia. Estamos à disposição. Alô? Alô? Bom, pessoal, boa tarde. Vamos então aos números, né? A gente está apresentando a gente vai apresentar o resultado da execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre, né? Da administração municipal, administração direta e indireta. Os anexos estão montados na forma da lei, né? Da lei federal. Então, passamos à apresentação. Pode ir avançando para mim. Então, aquela metodologia que a gente apresenta sempre, a gente primeiro mostra comparativa entre receitas e despesas. Então, nós temos aqui, vocês querem que eu posso tratar somente nos grupos? Vocês querem que façam a leitura de cada linha? Como é que está? Por grupo? Bom, e faço os esclarecimentos, a gente pode ir fazendo a análise de quadro a quadro, então essa é uma primeira tela de a receita, né? Então, nós temos aqui o primeiro grupo de receita correntes, que havia uma previsão anual de 281.740.000, nós arrecadamos no segundo quadrimestre 92 milhões e um realizado até o momento de 201.845.000. Né? Dentro dessa receita corrente, então, compõe aqui receita tributária, de contribuições, patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes e receitas intra-orçamentárias que totalizaram, então, uma arrecadação até o momento de 201 milhões. O segundo grupo de receita é a chamada receita de capital, geralmente é aquela receita que vem através de uma alienação de um bem ou de uma transferência de recursos de uma esfera federal e estadual. Nesse grupo de receita de capital, nós arrecadamos aqui 3.455.000 até o momento. O município, então, teve uma receita bruta de 205.300.000, né? Devolvemos desse total 13.245.000 para a constituição do Fundeb, 13.243.000 para o Fundeb, então ficou-se com uma receita líquida de 192.056.000. Então, foi isso que nós arrecadamos de janeiro a agosto, né? Que é o nosso período de arrecadação. Então, essa foi a receita líquida do município no acumulado. No quadrimestre, especificamente, que nós estamos analisando, foi de 88.769.000. Ok? Bom, da mesma forma que lá tem receitas correntes e despesas correntes, aqui nós temos também, né, como despesas correntes e despesas de capital. Então, as despesas correntes são aquelas despesas para fazer o custeio da máquina, os serviços, a folha de pagamento, os encargos, o custeio com combustível, merenda, né, tudo o custeio dos serviços implantados. Nesse sentido, posso falar aqui pelo acumulado. Em despesa corrente, nós empenhamos até o momento 187.407.000 e liquidamos 173.745.000 para efeitos de... Então, tem uma diferença aqui entre o empenhado e o liquidado, que nós conversamos em audiências anteriores, que empenhado é aquilo que foi contratado e o liquidado é aquilo que foi efetivamente realizado, consumido pela administração. Então, grupo de receitas correntes. Nas despesas correntes. Despesas de capital. Da mesma forma, foram contratados 58.407.000 e liquidado 22.056.000. Aqui a diferença é um pouco mais alta em decorrência dos convênios, né? Porque quando você manda para cá um crédito especial decorrente de um convênio, o Miltim automaticamente abre isso e às vezes você licita e você empenha um convênio. Mas às vezes o recurso acaba não vindo, você acaba não executando aquilo que foi licitado por conta que não veio o recurso. Por isso que existe uma distância grande aqui entre despesa empenhada e despesa liquidada nesse grupo de despesa de capital. Ok? Adilson, a questão de empenhado,
E começou inúmeras obras, como, por exemplo, ali do Córrego do Aleixo. Ali entra as desapropriações, entra toda essa parte. Já está no empenhado em questão de despesa? Então, já está. Até Inclusive- agosto, o que foi processado... Inclusive a questão de desapropriações? Miltinho. Na realidade, Tá ligado. na realidade é o seguinte, igual você comentou, André, por exemplo, a obra do Córrego do Aleixo, que acho que é 13 milhões, né? Fora da cabeça, né? A outra obra do coisa também. Então, todas as obras que já fez a limitação, já fez a reserva, já estão sendo desempenhadas, já está empenhada. E conforme as coisas que você falou aí, Desapropriações. as apropriações vão acontecendo, você vai liberando e vai liquidando o objeto, entendeu? Sim, mas ela... Aí, no total, a diferença é que são as obras de valores altos, né? Você viu porque está dando 13, quase 14 milhões, né? Na verdade, assim, André, toda a licitação de um convênio... Não, a sei licitação eu especificamente sei, desse, a minha após questão que virou é sobre... contrato, já está aqui. Se tem contrato, está empenhado. A questão é sobre né? a desapropriação, a minha pergunta. Não entra na licitação, é a desapropriação. Então, a desapropriação, isso que eu estou comentando com você. Conforme vai se executando a desapropriação, se vai se pagando, você vai se pagamento, você vai empenhando, liquidando e pagando, entendeu? E já está... Não, sim. Não, e, não. e o que já foi desapropriado já está nesse valor? O que já foi privado, o que já foi se feito acordo, ou se já foi pago, já está liquidado até a realidade, entendeu, André? Compreendeu? E você saberia a porcentagem disso? Ah, eu não sei, de cabeça não, né, André? Tem muito número, velho. Tem o gasto com o pessoal lá, é 40,64%, seria isso? É, 40%. Mas esse não é o gasto com o pessoal da LRF, do índice dos 54%. Isso Ainda aqui, não, ele é comparativo No geral. com o valor total aqui. Né? Então tá bom. Ele vai estar no outro slide que a gente vai apresentar lá no final depois. Tá. Tá? Bom, e aqui, continuando, aí nós temos uma despesa total empenhada até o momento de 245.813 e uma despesa liquidada de 195.801. Essa é a execução orçamentária até o momento. Que, quando comparado com o valor arrecadado, lá que foi aquele do slide anterior, a gente tem o seguinte resultado. Pela despesa empenhada, né, o município está com um déficit orçamentário, né, pela despesa empenhada, de 53.757 até o momento, pela despesa empenhada. E pela despesa liquidada, 3.745. Tá? Por quê? Porque eu estou comparando os 245 com o valor total da receita líquida que nós falamos lá do slide anterior, é a mesma coisa, 195 com o valor da receita. Então, isso aí é resultado orçamentário, né? Despesa empenhada comparado com arrecadado e despesa liquidada comparado com arrecadado também. Adilson, só uma pergunta. Está lá 195 milhões de receita. Volta o slide anterior, por favor. Não, 192 milhões. 192 milhões. 0,56. E a despesa? 195. A slide, então, 192,056 de receita. O slide seguinte, por favor. Despesa, nós temos dois valores de despesa. Nós temos uma despesa empenhada que é 245. Então, quando eu comparo 245 da despesa empenhada com 192 de receita, eu tenho 53 milhões de déficit, de defasagem. 53. Despesa empenhada maior que a receita. Sim. Certo? Quando eu comparo... Você está empenhado, mas não tem o dinheiro para pagar. Exatamente. Não, mas o empenho não quer dizer Mas- que vai ser feito também. Não, o empenho, no empenho está um contrato que ainda não foi executado. Não foi executado. Então, do ponto de vista financeiro, Pode ser eu cancelado. não necessariamente... Eu posso estar com um convênio empenhado aqui, Paulo, De 11 mas que o milhões que é a governo fonte de vale. que o governo federal está empenhado os 11 milhões, mas o governo federal passou 3. Entendi. Ou eu posso ter um contrato de aluguel empenhado até dezembro, que está empenhado aqui, mas eu vou ter a receita de outubro, novembro e dezembro para cobrir as parcelas que eu vou ter que passar lá. Então, contabilmente, o orçamentário, a despesa, o resultado aqui, pela despesa empenhada, não obrigatoriamente tem que ter cobertura financeira, não preciso ter receita. Por quê? Porque aquilo vai ser executado em períodos futuros. Então, a minha dúvida é o seguinte, está a questão de convênio, vamos deixar separado. Agora, Miltinho, com relação ao fluxo de caixa, a gente vê algumas empresas, algumas não, várias empresas aí, que sempre a gente está lá tentando, vai sair pagamento, não vai, tá, por que está
não foi efetuado o pagamento. Essa dificuldade de fluxo de caixa, qual que é a realidade hoje? Na realidade, Paulo, vou explicar para você. Ali, quando a gente faz a conciliação, ali, o fechamento, receita e despesa, tem prefeitura, instituto, câmara e sai. Mas ali é só prefeitura. Não, Ente tudo, municipal. tudo. Aí é o É executivo. tudo, é o geral. Aqui é município. tudo, André. Aí o que acontece? Você está entrando num detalhe na parte de caixa. O que acontece? As prefeituras têm, hoje, devido ao déficit, tem várias fontes. Fonte 1, recurso próprio. Fonte 2, Estado. Fonte 3, recurso de transferência. E fonte 5, União. Então, o que acontece? De repente, você tem recurso da fonte 5 e aí você paga. E tem recurso da fonte 1 que você não tem recurso para ser pago, entendeu? Então, de repente, tem um convênio, tem dinheiro para pagar. Então, eu não posso pegar um dinheiro do recurso 5 e pagar. Então, o que acontece? Geralmente, o fluxo de caixa é isso, entendeu? tem E o dinheiro, mas conforme não vai pode, se tá. trabalhando e vai se executando e vai se pagando, entendeu? É isso que acontece. Aí você fala, quando chegar no slide, você vai ver, tem vários saldos, vai ser explicado. Lá tem 80 milhões de saldo, mas daqueles 80 milhões, tem fonte 1, fonte 2, fonte 3, fonte Que não 5. pode ser transferido. Entendeu? Então, o fluxo de caixa acaba sendo disso, entendeu? Então, na realidade, tem dinheiro, mas tem dinheiro, por que não paga, né? Aí não é isso, porque são dinheiros carimbados, entendeu? É isso que acontece. Uma outra dúvida, quando o governo libera, por exemplo, uma verba de algum convênio, no convênio, pelo menos o que vem para os vereadores é que o dinheiro já está liberado, depositado numa conta específica da Caixa. Esse dinheiro não fica depositado? Na realidade, não é isso, né, André? Quando a gente manda, não sei do que você está falando, se é o crédito especial ou Não, estou falando de fala- convênio. Do convênio, isso que eu estou te perguntando. Quando a gente manda para cá, a gente manda, se você ver no projeto de lei, a gente manda o convênio junto. Não é a Caixa. Não, eu estou autorização? falando a Caixa manda para a gente, dizendo que o dinheiro já está depositado na conta da Ah. prefeitura, aguardando a liberação pelas medições. Então, justamente, aí já é Se outra o história. dinheiro está liberado, ele entra na Receita. Não, justamente, claro. Isso aí não Então, tem... se ele entra na Receita, o empenhado já teria... Aí você passa, na realidade, não é isso, André. Porque você sabe, prefeitura, você entende mais que a gente. O que acontece? Entendo não. Entende. Ó, a obra, você sabe, por exemplo, você fez a obra, você faz a medição. Aí, o que acontece? A Caixa vem o engenheiro da Caixa, ele vai lá na obra e faz a medição. A partir do momento que ele faz a medição, se vem esse empenhamento, aí eu vou entrar lá. Eu vou lá e liquido a medição, aí depois a Caixa me autoriza eu fazer o pagamento do convênio. Correto. Mas o Entendeu? dinheiro está liberado. Mas, André, Aí, na verdade... o assim, ó, dinheiro quando- tá na Receita? Não, o dinheiro Já- está lá na Caixa, não tá ainda. Então, isso que eu estou explicando Porque para você. assim, ó, a Caixa liberou, aprovou o convênio, aprovou o projeto. Ó, o dinheiro está liberado, mas o dinheiro está lá na Caixa. Então, o que a gente faz? Executa a obra, faz-se a medição, vem os engenheiros da Isso. Caixa, fiscaliza, corre lá. Ah, então tá. A hora que os engenheiros da Caixa aprovam aquela primeira medição, aí a Caixa vem e libera isso para a gente fazer o pagamento. Nesse Não, momento, é que essa vira parte receita para a correta. gente. Meu questionamento foi porque a Caixa manda para a gente uma carta informando que o dinheiro está depositado numa conta vinculada da prefeitura com os recursos bloqueados até a medição. Então, se já está não. numa conta no nome da prefeitura, é receita da Eu prefeitura. sei partir que do um momento que exemplo, houve meu receita, Tim, aí tudo eu acho que esse exemplo vai servir até para dar uma... a questão do Parque Enéas Carneiro. Está lá que foi liberado, está à disposição o contrato em 2008. E até hoje, vamos dizer assim, a obra ainda não está finalizada. Aí, o que acontece nessa situação se o dinheiro está liberado? Porque sai no extrato. Liberado em tal data de 2008. Vou explicar para você. E a obra está lá, Então, ô, sendo Paulo, executada ainda. então, isso que eu te falo. O negócio é assim, igual o Adilson falou. Tipo assim, o dinheiro está... Não, a partir do momento que você é uma publicação aqui, o dinheiro está disponibilizado, se não tiver nenhum problema com a empreiteira, se não tiver nenhuma questão de alteração, é seguir, via de regra, é seguir o cronograma da obra. Agora, você está falando de um ponto específico, Paulo, que eu não sei, mas é assim, a partir do momento que a Caixa publica, ó, está liberado o dinheiro da obra tal, não significa que esse dinheiro está depositado lá para a gente, André, nem receita é ainda, porque, na verdade, a Caixa vai desbloqueando na medida que os engenheiros dela, não é engenheiro da prefeitura, é engenheiro da Caixa, fala, ó, ok, é isso aqui, essa primeira medição, Caixa lá, financeiro da Caixa, tá Lembra ok, do problema então ela vai que lá e teve com o libera para ocupacional? gente, libera para a gente fazer.
Mas a conta não está no nome da prefeitura? Não tá, André. A conta tá no nome da prefeitura, Pode tá. liberar o dinheiro. O que ele está falando é que talvez acontece o seguinte. Mas a partir do momento que a conta está no nome da prefeitura, não é uma receita da prefeitura? Não, é um convênio, é receita da prefeitura. E não consta Não, o esse que valor? ele está falando conta. A partir do momento que entrou a receita na prefeitura, conta para efeito de contabilização. O que eu disse está contando para vocês é o seguinte: acontece caso que a Caixa vem e libera, só que a medição não foi liberada. A partir do momento que eles liberarem, a medição, aí o dinheiro entra na prefeitura, se joga na receita, entendeu, André? E se paga o dinheiro. Mas Aí, só, é isso que eu quero esclarecer, mas somente porque o nosso regime a medição que vai depositar, não vai depositar o convênio inteiro, entendeu, na André? verdade, é uma liberação nossa, André, que a gente, prefeitura, não enxerga. Porque o regime de caixa, o regime de receita nosso é regime de caixa. Efetivamente, a gente conta como receita a hora que está realmente liberado para a gente pagar. Então, meu tio, a hora que sai essa carta que o André tem aí, nós não vamos lá dar uma entrada na receita orçamentária no banco. A gente contabiliza ali como receita no momento, então, de repente, tem uma obra de 10 milhões. Na primeira medição, aquilo deu uma zebra, a Caixa não aprovou, os engenheiros não aprovou tal. Qual que é a receita para nós, prefeitura? Nenhuma, entendeu? Não, porque isso. a confusão é que a carta que a Caixa encaminha para a gente dizendo que todos os recursos são debitados numa conta da prefeitura sob bloqueio. Mas sei lá da Caixa, que a gente nem, de repente, nem conhece o número dessa conta enquanto ela não libera, assim, entendeu? A gente só dá entrada na receita, André, não que realmente ela Não entra sei se para está nós. certo ou errado, né? Mas é assim que é o procedimento. Correto, mas só para entendeu? constar em ata certinho, via de regra não é dar certo, porque via de regra toda obra para. Então, assim, quando a obra está parada, o dinheiro não está Na prefeitura. Não está na prefeitura. Eu fiz um curso na Assembleia Legislativa de Minas sobre isso aí, né? E lá é dito que no Brasil inteiro, toda prefeitura, para o federal tem uma conta, para o governo federal, para o governo estadual tem uma conta no nome daquela prefeitura e o município também tem. Então, quando você libera algum recurso estadual, ele vai para essa conta do Estado. Essa conta do Estado, mas é do município. No nome da Prefeitura Municipal de Barretos, tal o dinheiro lá. E conforme vai liberando o dinheiro, aí o dinheiro entra no orçamento da Prefeitura. É assim que funciona. E a mesma coisa federal. O federal é a Caixa Econômica Federal. Eu não sei o Estado, que banco está sendo usado também. A Caixa agora? Não, é o... O Banco do Brasil também o banco agora? tem até um critério, o Estado, às vezes, até repassa o dinheiro todo antes da obra. Tal. O Estado ele é mais flexível com isso. Mas a União, não. Assim, está depositado, mas está depositado lá, para eles. Eu não posso pegar assim, depositou, eu posso lá usar, desviar para outra obra. Essa conta, eu não tenho gerência sobre esse dinheiro ainda que está liberado. Inclusive, tem, pelo que eu tive conhecimento, tem obra que, enquanto a Prefeitura não gasta toda a contrapartida dela, ele não libera a parte do Também, governo. tem isso também. Tem. Até que hoje o pessoal vai realizar o federal, talvez está de ofício, né? Nem cheque mais. Eu também, você nem pode pagar mais com cheque, né? O recurso federal você tem que fazer TED na conta da empreiteira, tal, não pode mais, nem tem mais emissão de cheque. Pagamento do recurso do Fundeb, nem a conta do Fundeb nem tem cheque mais, você só pode adquirir de uma pessoa que tem a conta no nome daquele CNPJ ou CPF que eu fiz a compra. Posso avançar aqui, pessoal? Tá. Então, aqui, ó, aquele slide que a gente mostra receita e despesa individualmente, lá atrás era consolidado, e aqui, então, é isolado do ponto de vista de cada entidade. Então, aqui é uma página só com lançamentos da Prefeitura, né? Então, período segundo quadrimestre. Então, o que a gente arrecadou? O que a Prefeitura sozinha arrecadou até agosto? 155.621.563. O que ela liquidou de despesa até agosto? 163.997.050. Transferências financeiras aqui, foi basicamente para a Câmara Municipal. Ela tem uma despesa a liquidar do exercício. O que é despesa a liquidar do exercício? Contratos não executados. Contratos com prestador de serviço, com convênio, de uma forma geral, de 47.812. Aqui é uma informação que eu vou falar para vocês em despesa a pagar do exercício. Aqui, talvez até por uma falha de elaboração do quadro, nesse 84 milhões está o 47 junto. Então, na verdade, o que a Prefeitura tem de despesa a pagar do exercício? Só ela. 84 menos os 47.817 lá. A Prefeitura tem contas a pagar aí de curto prazo do exercício de 37.046.720. Tá? Então, esse é o contas a pagar do município. A Prefeitura pagou, durante o exercício de 2012, 22.239 de restos a pagar, que é contas do ano de 2011 para trás.
Aqui nós temos o depósito de diversas origens, que são consignações e pagamentos, né? E aqui o saldo financeiro da prefeitura, 41.631.000, em agosto, né? Em 28 de agosto lá. A única coisa que vale ressaltar aqui, então, talvez aqui, o que interessa aqui? O quanto se arrecadou, o quanto se liquidou de despesa, o montante total da dívida entre liquidados e não liquidados e o saldo financeiro aqui no final de agosto. Lembrando que esse saldo financeiro de 41 milhões, eu tenho dinheiro com carimbo do Fundeb, do PAB, do QES e tal. Então, por isso, às vezes, um fornecedor fica sem receber, que provavelmente esse fornecedor forneceu para o recurso geral lá do Tesouro, que é onde, às vezes, faltam recursos. Tá? Então, tem várias divisões desses 41 milhões aqui. Como que arrecada 155, gasta 163 e aumenta o saldo? Que veio um saldo aqui do anterior. É que aqui também, André, ó, tem aqui receitas e tem receitas e tem essa conta aqui que Sim, mas impacta. nessa conta aí, nos 84, você colocou os 47 que é para pagar? Mas aqui 84 aqui, na verdade o que pesa aqui, André, é os 37 milhões, porque aqui tem 37 mais 47. 47 ele entra do outro lado aqui, ele dá o equilíbrio aqui. A verdade, sim, mas é uma despesa. A tua conta aqui, é uma despesa. A tua conta tá parecendo estranho porque a gente não considerou esse grupo aqui, tá vendo? Ó, depósito de diversas origens. Isso aqui é uma receita que a gente chama de receita extra. Houve uma receita de 15.577 e houve uma despesa extra de 12.327. Então, por conta dessa movimentação é que o saldo aumentou aqui. Tá? Que, na verdade, isso aqui são aquelas várias consignações bancárias, a parte do servidor que vai para o regime próprio de previdência, para o INSS, tem umas 100 contas ali. Lembra que quando fechou o ano passado tinha mais de 50 milhões de caixa? Né? Então, isso aí é dinheiro que vem de um exercício, passa do exercício para o outro. O Wander, entendeu? De um exercício para outro. Se você pegar o finalzinho do ano, você vai ver que tinha um tanto de dinheiro que passou para o outro exercício. O que passou para o exercício normalmente foi isso aqui, ó, obras. foram 36 milhões que Isso. veio do exercício anterior da prefeitura. Entendeu? Por isso que pagou mais. Não entendi não, mas... Não, André, o que está aparecendo estranho nessa conta é aqui, ó, que teve uma receita extra de 15.500 e uma despesa extra de 12.300. Então, por isso você falou assim, mas está devendo mais, pagou 22 e ainda tem 41. É por isso, quando você olha aqui, ó, nessas duas contas milhões, aqui... essa diferença não são 5 milhões. É por isso que eu não entendi. Tá, é porque... É que parte desse valor, André, ele está aqui como... Eu não posso somar aqui, porque esses 160 milhões foi o que eu liquidei. Mas ele não está aqui. Parte desses 163 milhões, somente 37 aqui está pesando, que é o que está a pagar. Tá? Câmara Municipal. Câmara Municipal, deixa eu ver se eu... Bom, Câmara Municipal, houve uma liquidação de 3.871.000 de despesa, houve um repasse financeiro de 4.580.000, né? Ele está com uma despesa a pagar do exercício processado e não processado de 246.210. Houve um pagamento de resto a pagar de 241.000 no exercício, né? Depósito de diversas origens, aqui entrou e saiu o mesmo valor de consignações. A Câmara veio com um saldo anterior de 241.000 e está fechando aqui com 283. Podemos avançar? Aqui é a questão do Instituto. O Instituto arrecadou no exercício 22.152.000, liquidou de despesa 13.043.000, né? Ele está com uma contas a pagar ali de 19.422, uma movimentação extra-orçamentária de 5.908.000 de receita, 5.713 de despesa. O Instituto ele veio do ano anterior com 35.060.000 de caixa e está encerrando agosto com 44.383.000. Então, ele
O que ele veio, mais a sua arrecadação e os pagamentos lá, então ele ainda teve um aumento de 35 para 44 milhões. E aonde entra nesse quadro que falta pagar para o Instituto? O que a prefeitura está devendo para ele? Não, nesse quadro não, nesse quadro não aparece, porque ele vai aparecer na dívida de longo prazo lá da prefeitura. Não, a dívida de longo prazo ele vai aparecer quando você vai falar em aporte, em parcelamento, mas eu falo o mensal. Pelo menos os balancetes que vem aqui, o desse ano que não se paga, que não se pagou. Vai estar na dívida flutuante, que vai crescer lá na frente depois. Mas está na dívida Sim, mas ele não vai. Não tem um a receber aí? Um conta a receber? Não, porque aqui é regime de caixa aqui, André. Nessa conta ele não entra aqui. Mas vai estar lá na frente, quanto que deve para... Não, quanto deve, sim. Agora Não, o a receber eu falo aqui quanto do deve Instituto- do corrente. Ele quer que demonstre o que ele está falando. Sim. O fechamento do balanço, quando se fecha o balanço, aquela linha se joga lá. Fechamento do balanço, isso é para luz financeira. Então só no final do ano. No fechamento do balanço, aqui se tiver uma dívida, quando se joga a dívida fundada, se joga também na dívida ativa do instituto. André, não é que a gente está querendo enrolar, não, mas é uma coisa contábil. Deixa eu ver se consigo explicar. Tem um instituto que ele é uma autarquia da prefeitura e tem a prefeitura que deve. A gente sempre tem uma visão consolidada aqui. Se a prefeitura fala assim, ó, eu devo 1.000 aqui, a prefeitura fala, eu devo 1.000 aqui, o instituto vem aqui e fala, ó, eu tenho 1.000 para receber, quando eu consolido, isso some, porque um está dizendo que deve 1.000, outro tem para receber 1.000, quando eu junto isso tudo, é técnica contábil que eu estou dizendo, mas isso se anula. Portanto, o quê? Essa questão do parcelamento, nessa questão fiscal aqui... Não, se alguém falar assim... Nessa questão fiscal, só para completar, nessa questão fiscal, só a prefeitura diz, eu devo isso. O instituto não vem aqui e fala, eu tenho a mesma coisa para receber, porque senão um ia matar o outro, não ia interferir no balanço consolidado. Tá? Então, eu não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas é uma questão contábil. Como é da mesma família, vamos dizer assim, só quem deve é que diz o quanto está devendo. E isso essa conta está lá dentro do balanço. Para explicar em número, é o seguinte, o Instituto demonstra o que ele tem de dinheiro exatamente, o que ele tem para receber ele não demonstra, tá certo? E a prefeitura vem e demonstra o que ela tem que pagar, o que ela está devendo, que vai aparecer depois, tá certo? Não vai aparecer, por exemplo, como em caixa do Instituto, o que a prefeitura tem para pagar, porque senão apareceria ali quase 400 milhões do Instituto, que tem os aportes. Então, o que ele não recebeu, não aparece nisso aí. Na verdade, tem os aportes, tem 3 parcelamentos e tem a dívida corrente. Não, eu sei disso. Então, eu sei disso. O que aparece do Instituto de Previdência é somente o dinheiro que ele tem mesmo, efetivamente que ele tem. E depois a prefeitura apresenta o que ela tem que pagar ainda. Exato, exatamente. Então, o que ela efetivamente recebeu está aqui como receita e está aqui como dinheiro. O que ela tem para receber, se você pegar um balanço dele, até tem registrado lá, mas não interfere aqui no resultado fiscal. Mas ali no segundo quadro do município de Barretos, quando fala tem a pagar, não tinha 400 milhões. Não, porque lá é só dívida de curto prazo. É aquela questão da dívida fundada e dívida de curto prazo. A dívida de curto prazo, só de parcelamento do Instituto, só desse ano do Instituto de não pago, pelo menos os balancetes que veio para a Câmara não pagou nenhuma, pagou o aporte de 2 milhões, mas a mensal não pagou nenhuma, essa está no de curto prazo. Mas volta lá o anterior. O que a prefeitura, volta mais um, o que a prefeitura deve está aqui dentro do despesa a pagar. Eu não sei o que foi pago e o que não foi pago, mas o da competência de 2002, a parte patronal, que eventualmente não está paga, ela está aqui dentro, dos 84. Tá? Isso com certeza. Certo, Milton? Está tudo empenhado. Então, empenhado e liquidado. A despesa seria 84, a dívida líquida. É 84. A dívida flutuante seria 84. Processado e não processado. Você quer Hã? Sem contar os haveres financeiros. Não, então é assim, ó, André, volta lá novamente na prefeitura, para a gente não ter dúvidas. Então, 84.863.787, André, é a dívida de curto prazo do município, né, em agosto. Só que aí o que acontece com os 84? Desse 84, 47.817.67 ali do lado, era chamada não processada, é aquilo que não tinha nota ainda, não processada. Então, o que a prefeitura deve lá para o Instituto está dentro dos 47? Não.
Aí tem um outro número que não apareceu aí, que eu mencionei, que é de 37.046.720. Essa que é a dívida processada. Então, o que o município deve, tudo que tem nota, ou mesmo que não tem nota, a folha de pagamentos, encargos, está dentro desses 37 milhões. Que os 37 milhões que eu estou mencionando, mais os 47, dá os 84. Essa é a dívida da prefeitura? Oi? Não é dívida. Aqueles 85 tem também, vamos supor, o empenhado dos salários dos próximos meses. Não tem? Na folha não. Na folha não entra ali? Não. Tem certeza? A folha tem. Na realidade, ele está falando é o seguinte, Adilson, eu vou te explicar. Os 87 é a diferença entre 84 e os 47, entendeu, Cipriano? Isso que ele está dizendo. Os 47 são despesas a ser liquidadas. Não, o Cipriano está dizendo se a folha de pagamento de exercícios futuros estão empenhados ali. Não estão empenhados. Folha de pagamento. Futuros não, que está empenhado que já pagou. Só que já pagou. O empenhou liquidou, velho. Entendeu? Não, mas empenhada e já pagou não está ali na dívida aí. Não, com saldo de dívida não. Não, saldo de dívida não, por exemplo, que foi empenhado e liquidado. E saldo de dívida, entendeu? E não pago. E não paga. Isso, André. Então, na realidade, o que o Adilson fez? Ele deu essa confusão um pouquinho, porque ele está demonstrando os dois. Dentro dos 84, está o que está liquidado e o que não está liquidado. É isso, entendeu? Gente, Milton, chega o novo prefeito lá. Ele vai deparar com a dívida, tudo bem, fundada a longo prazo, mas ele vai lidar com a dívida do pessoal cobrando ele. Quanto que é essa dívida? Qual a dívida Onde que eu vejo? consolidada? Aí que nós vamos ver lá na frente. Vai aparecer. É isso que Gente, nós estamos então, querendo assim, chegar lá, eu- porque senão eu não chego lá, entendeu? Porque senão Ó, nós vamos ficar... tem que ser esclarecido aqui, porque hoje nós estamos mostrando ali 84.863 de, vamos dizer assim, de dívida de curto prazo, né? Que esse curto prazo é conceitual isso. Esse curto prazo é desses 84, Adilson, o que é que está com nota lá que o prefeito não tem mais jeito, só resta pagar? Dos 84, estou dizendo, que ainda não é a dívida consolidada. 37.046 já está com nota lá, ou mesmo que não tem nota, está devendo para o instituto, está devendo. Esse acabou, não tem mais jeito, tem que pagar. Bom, dos 84, tirando 37, sobra lá os 47. Aqueles 47 ali, tem fornecedor também, mas grande parte ali, até eu e meu time conversamos sobre isso hoje, tem muito recurso de convênio, que apesar de ter aquela carta, André, não está na nossa conta e a obra não foi medida. O conceito do orçamento, ele é anual, eu só posso deixar nele aquilo que tramitou no ano. Então, você diz assim, o que o prefeito vai assumir? Boa parte daqueles 47 milhões lá, os que são de convênios. Se eles não forem executados até dezembro, nós vamos ter que cancelar isso para colocar isso no orçamento do ano seguinte. Nós não podemos deixar... Nós vamos ter que... Por que a gente vai cancelar? Porque ele foi licitado, existe um contrato, nós empenhamos. O dinheiro não veio, né? Se o dinheiro não veio, a obra não foi executada. Então, a competência dele passa a ser 2013. Então, a gente faz o quê? A gente cancela esse empenho. Não é cancelar contrato, cancelar a licitação, é só contabilmente. Cancela esse empenho, né? Anula isso, reverte o saldo para a dotação. Em janeiro de 2013, provavelmente, um monte de projeto de lei. a gente vai reabrir Vem um novamente monte e de- colocar de novo no orçamento. No final de mandato, tem que fazer tudo isso, tem que cancelar tudo. Então, Todos. na dívida de curto É prazo, mais ou menos hoje, igual aquele do terminal 37 turístico, que era milhões. urgente, que ia fazer antes da festa do peão, deve ser do ano que vem, né? Não é bem assim. É o bem dinheiro assim vem. mesmo, Cipriano. Tem um curso bom, o André, lá no tribunal, Então. lá dá pra, você entende muito, passa a enxergar de uma forma diferente do jeito que é feito mesmo a contabilidade. Eu só disse isso, Cipriano. Existe a porque- contabilidade política e a contabilidade, uma contabilidade Exatamente. E existe real. o dia que chega aqui Entendeu? falando que se não aprovasse não ia ficar pronto para a festa do peão, que tinha que passar para a festa do peão. É só isso que eu estou falando, né? Ele está querendo dar aulinha. Não quero dar aula, Já não. viu o Instituto? Pode passar. A gente já viu, né, o Instituto. Aqui é do Saeb, que não tem muita... Qual dele? Do Instituto. Sim. Não, você... Ignorou o de cima. não ignora. A conta... Ignorou a conta de cima, que só pegou o extra orçamentário. O orçamentário ignorou Não, na sua a conta Foi aqui é o isso que seguinte, aconteceu. ó, uma regrinha para fechar financeiro. Saldo anterior, mais receita de 100, mais receita de 155,
menos despesa de 163, menos despesa de 86 é igual a 41, entendeu? É o anterior, mais entrada, menos saída. É igual. A diferença está aqui, ó. Está aqui É. a diferença de 8 que dá 5 no final, certo? Certinho. É isso, não tem segredo. Esse quadro é aqui, ó. É esse, mais esse, mais esse, menos esse, igual a 41. É essa a conta. Por isso que ali nós estamos arrecadando menos e gastando mais, porque a gente está usando um dinheiro que tinha anteriormente. E o que aconteceu ali? Bom, Saeb aqui arrecadou 14 milhões, teve uma liquidação de 14.888, tem uma despesa a pagar total de 3.596, ela veio com um saldo financeiro de 1.927, está encerrando aqui com 1.393, ok? 1.393.710. Esse é o espelho do SAI. Lá. Aqui, ó, não, 1.927, o financeiro anterior. É só 900. Só 900, tem um ali não. Eu lembro certinho. Oi? Não é 1.900.000, é 900. Não. Eu devo estar com a língua enrolada aqui, gente. 927, 152. Vai, Cipriano, vai fazendo um círculo para mim. Meu Deus, tanta... O amigo vai falar que o homem do tempo é feio. Ainda bem que eu estou falando. Pior que está gravando o que eu estou falando, né? Não, alguma dúvida lá do SAI lá? Quer que volta ali? Tranquilo? Bom, isso aí então é a visão financeira consolidada. Porque às vezes é tanto número que eu quero falar muito rápido e eu acabo me atropelando aqui. Então, receita de 192.056, receita, né, uma despesa liquidada de 195.801, as transferências financeiras, despesas a pagar de exercício não processada, né, processada e não processada, uma despesa a liquidar do exercício de 50.022, pagamento de resta a pagar, a questão das extra-orçamentárias, consignações e pagamentos. Então, e financeiramente, o município veio com um saldo de 72.328 e um saldo final de 87.692. Aqui consolidado, recurso da Previdência e tudo mais, né? E esse mesmo quadro individualizado foi que a gente passou um por um ali atrás. Diferença ali. Ali tem, nos 87, tem os 41 milhões que é da Prefeitura, os 1.300.000 do SAI, os 40 e pouco do Instituto e da Câmara. Esse quadro aqui tem muito número. Qual que é a metodologia desse quadro aqui? É o resultado primário lá do governo federal. Para a gente, nós temos aqui receitas totais, que é o mesmo 192, desconta aqui rendimento de aplicação financeira, a gente obtém uma receita fiscal líquida. Do outro ponto, a gente pega a nossa despesa liquidada, é aqueles 195 milhões que a gente já conhece ali consolidado, também desconta juros, amortização da dívida, tem uma despesa fiscal. Então, qual que é a metodologia aqui? Receita fiscal menos despesa fiscal, aqui nós tivemos um resultado primário negativo de 6.489.000, né? Que é mais ou menos o que a gente tem de déficit lá pela liquidada. Então, qual que era a meta? A meta era 316 mil de resultado primário deficitário. É a meta que estava lá na LDO, certo? A gente avançou um pouco além da meta e nós estamos com 6.489.000 negativo de resultado primário, né? Na verdade, esse cálculo, ele diz assim, qual que seria o resultado do município se ele não tivesse dívida para pagar, sem a receita de aplicação financeira e sem amortização da dívida. Qual que seria o resultado do município? Seria de 6.489.000 negativo. Tá? No quadrimestre. Não, esse é acumulado. Lá, no quadrimestre ele está um pouco mais complicado, 7.366.000, aqui minha caneta aqui for. E no acumulado ele deu um acumulado, ele fica um pouco melhor. Então esse aqui eu dou quadrimestre, né? E esse aqui é o acumulado. Por quê? Porque a receita fiscal do quadrimestre foi de 85.526.000.
E a despesa fiscal, 92.891.000, a diferença do um do outro. O que muda nessa receita fiscal e despesa fiscal daquilo que a gente viu anteriormente? São algumas deduções que tem aqui, ó, aplicações financeiras, no caso da receita, e na despesa, os juros e amortização da dívida. Certo? Assim, ó, vamos... Avança um quadro para mim, por favor. Volta. Só para ver se eu estou me sintonizado. Volta. Tá. Beleza. Porque aqui a gente... Eu até coloquei... Eu pedi para voltar porque eu inverti um pouco o quadro, porque eu estava falando de uma dívida consolidada, e todo mundo quer, mas qual que é a dívida da prefeitura? Era sempre a pergunta, né? Que é o que acho que é o mais interessante. Então, eu mostrei primeiro individualizado e deixei o consolidado para o final. Eu sempre mostrava o consolidado primeiro. Então, essa aqui é uma situação prefeitura municipal. Posição no final do exercício de 2011 e posição agora em agosto. A gente tem o seguinte resultado. Quanto à disponibilidade financeira total da prefeitura, encerrou lá com 36.099.000, lá em dezembro, e em agosto com 41.631.000. Nós temos aqui uma questão de haveres financeiros, que são calções, uma série de coisas que a gente contabiliza lá, né, que isso é direito de terceiros. Então, nós temos aqui um total das disponibilidades em 2011, 37, e no encerramento de agosto, de 42.215. Nós temos aqui... Essa disponibilidade financeira é o Instituto? Não, prefeitura só prefeitura. Mas aqui, 42 milhões de todas as fontes, dinheiro de convênio, dinheiro do Fundeb, da educação, dinheiro da saúde. Aquela questão do Instituto, do fundo do Instituto, não entra aí? Não entra. Não, esse... Lembra que nós pedimos para separar? Isso aqui é só o caixa lá do Antônio Carlos, da prefeitura só. Então, nós temos isso aqui. Aí, o que nós temos? Aí nós temos empenhos a pagar do exercício. Aqueles 37 milhões que eu falei dele agora há pouco. Lá. Então, aqui dentro, André, aqui está tudo que a gente, eventualmente, eu não sei quanto valor, quanto se deve para o Instituto de 2012, de competência da parte patronal da Folha. Está aqui dentro dos 37. Deve para eventualmente deve para um fornecedor da fonte Tesouro lá. Então, tudo que a prefeitura deve com nota, que é líquido e certo, são 37.046.720, a prefeitura. Na prefeitura ainda tem uma conta a pagar de exercícios anteriores, os chamados restos a pagar, de 6.499.555. Então, a dívida líquida e certa da prefeitura de curto prazo em agosto era de 43.546.275. Então, dívida de curto prazo. Quase o dobro no ano. Se era de 24, foi para 43? Não. Mas... Certo, vai baixar, né? Então, mas se você voltar aqui, a na verdade, tem que fazer essa correlação, né? Eu devo 43, mas tenho 42 em caixa. E a pergunta que eu fiz agora, para mim, ficou clara. A dívida consolidada, 360 milhões. Considerando que de 360, 320 mais ou menos vai ser com o Instituto só na lei dos aportes, a desapropriação não está aí. Porque você não vai falar que a desapropriação ficou nisso aí. Porque no quadrimestre a dívida de longo prazo é 360 milhões. Se ela inclusive caiu 3 milhões, a desapropriação não entrou. É que na verdade aqui, ó, esse Porque o ano passado, quando eu fiz um requerimento solicitando sobre a dívida do Instituto, falaram que só ia consolidar a dívida no dia 31 de dezembro. Então quer dizer que o bolo da dívida consolidada vai ser consolidado dia 31 de dezembro. O ano passado tem resposta para essa casa dizendo isso, Cipriano. Que total... só ia se juntar no dia 31 de dezembro, mesmo sendo feito em abril. Dívida a curto prazo é diferente de consolidada, né? Consolidada é outra coisa. Não, André, aquela dívida do aporte financeiro lá, daquela lei que foi aprovada, dentro desses 360 milhões, ela representa 304.678.661, Sim, certo? Daí mais 3 acordos do Instituto de Previdência representa mais uns 15 a 20 milhões. Acabou. Essa é a dívida, não tem nada escondido aí. Não. Como não?
O que eu acabei de perguntar. As apropriações das casas. Tanto da Avenida Fundo de Vale, quanto do... Todas essas... Isso aí não tem nada a ver se é político. Todas essas... Não é político, não. É uma questão rapaz, financeira. Eu eu estou sei. perguntando do valor Não. do pagamento das Não, casas. eu sei. E eu fiz a pergunta exatamente porque isso foi respondido para a casa, que o ano passado, quando eu perguntei sobre os aportes, que só iria contabilizar no dia 31 de dezembro do final do ano. E essa minha pergunta foi muito prática e específica. Está aí ou vai contabilizar 31 de dezembro? E depois, não vem falar que é igual sei, que você não sabia a diferença, não, que é exatamente o que eu estou perguntando agora, Cipriano. Não começa por política onde não é política. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, a prefeitura não iria pegar uma obra tipo Fundo de Vale, se ela, com o total que vem dinheiro, se ela tivesse que ter um aporte de 10, 12 milhões. Seria loucura. Todo esse dinheiro que veio para essa obra está inserido os valores para pagar as pessoas, entendeu? A pergunta está foi, dentro disso aí. A pergunta foi clara. Desapropriação está aí ou não? Acho que não. A desapropriação não foi empenhada ainda. Foi empenhada, não está de... Até agora estava, agora não está mais. É o que o meu tio disse, assim, que a desapropriação... Até agora estava, agora não está mais. Político sou eu? Ah, tem essa paciência, né? O dinheiro do Fundo do Vale não está aí, gente. Nós aprovamos depois. Olha, Eu vou repetir de novo. Desapropriação. Não tem nada a ver com obra. Despesa, tem que pagar. Isso que eu estou querendo saber. Não, Despesa. A desapropriação tá ou não? A pergunta foi clara. Não, a desapropriação não está empenhada ainda. Conforme vai ser pagando, vai. Vamos falar no Não, microfone, André. todo mundo? Não, ó, Gente, não deixa, dá. deixa aqui, ó, Pronto, nos não tá. 360 milhões não tem nada de desapropriação resposta- não tem. contabilizada. Não tem. Não, ótimo. Mas também não tem o dinheiro do Fundo do Vale como orçamento. Não, que mas foi votado o depois. dinheiro do Fundo Vale é para obra, a desapropriação é outra coisa. Não vamos misturar. É as para palavras, não. também. Não. Então o Emanuel mentiu aqui na Câmara, porque ele disse dessa tribuna que não, só pegar a ata e ler, Cipriano. Tá bom. Vamos continuar com o objeto da audiência. Quando nós fazer um debate. Bom, então a dívida líquida lá da prefeitura, só volta um minutinho, só para fechar aqui o slide, ela é de, então, de 361.794.184, que na verdade é os 360 mais os 43, descontados os 42, então tem a dívida líquida do município, mas somente que uma A dívida coisa assim, fundada está consolidada até o período ou vai consolidar só 31 de dezembro? a dívida consolidada aqui, ela está consolidada Até o final do quadrimestre? Ou... até o final do quadrimestre. não. Aqui. Sim, mas... Quadrimestre de agosto, segundo Eu vou quadrimestre. justificar novamente. O ano passado, quando entrou os aportes, eu fiz um requerimento e questionei nessa mesma audiência por que não estava. Daí, você falou que não sabia, eu fiz um requerimento e veio respondido para essa casa que toda dívida fundada só seria lançada no dia 31 de dezembro. E não foi constado, e está gravado, é só pegar a mesma audiência pública, que foi a do segundo quadrimestre do ano passado, eu levantei esse questionamento quanto aos aportes. E não tinha entrado. E agora eu estou fazendo quanto à desapropriação. A mesma história. Não, do ano passado não. E já tinha, porque era de abril. Já estava no segundo quadrimestre. Então, como eu disse, foi um artifício contábil. E eu estou questionando se tem o mesmo artifício contábil. Não, a questão do aporte já está aqui, certo? Mas o aporte foi do ano passado. Agora eu estou perguntando se esse ano está repetindo o mesmo artifício e a realidade é só 31 de dezembro ou não. Porque na segundo quadrimestre do ano passado, não entrou os aportes, que tinha sido feito em abril. E daí, contabilizou só no dia 31 de dezembro, segundo respondido para essa Câmara oficialmente em requerimento. Não, foi a lei do aporte. Na verdade... Mas não contabilizou no segundo quadrimestre do ano passado. Na verdade, teve, não contabilizou. Na verdade, poderia ter se contabilizado lá, mas acabou se... a verdade é o exercício, né? Então,
ficou regular, porque o balanço de 2011, mas eu Não estou questionando a regularidade, eu estou questionando, então, o que está apresentando aí é uma peça de ficção, porque no dia 31 de dezembro vem do ano inteiro. Não, tá Porque tudo o aí, ano André. passado foi isso que aconteceu. Não, tá tudo aí, André. Não, Inclusive, o ano passado, aqui, ó, o ano passado, torna a dizer, o aporte não estava no segundo Não, quadrimestre. nós- E depois contabilizou dia 31 de dezembro. André, Tá, mas hoje, André. mas hoje aqui você pode ver até que o aporte aqui, ó, ele veio do ano passado aqui com 363, Sim, já está depois que deduzido. entrou, não Aqui sai mais. tá Eu estou tudo Deixa eu perguntando falar. quando coloca. deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. O pouco que eu entendo, muito pouco que eu entendo, esse trabalho é feito por empresas que têm responsabilidade, por funcionários que têm responsabilidade. Funcionário e empresa não são políticos, não fazem peças fictícias. Isso não é uma peça fictícia. Isso é uma peça verdadeira, uma audiência pública que está respeitando a lei de responsabilidade fiscal, que se não fosse respeitar... para conferir, não precisava ter audiência pública. Eu já te dou a palavra, pode deixar que eu já te dou a palavra. Se fosse para fazer dessa forma, não teria... Eles estão seguindo uma lei, como é que tem que fazer dentro da lei, tá certo? A gente percebe que as pessoas pegam lá, né? Tem um resto a pagar aqui de tanto, outro. Aí depois soma tudo, aí dá 1 bilhão, mas é que ele pega de um pedaço aqui, outro pedaço ali, e não soma, e que quer somar tudo no final. Isso é outro tipo de jogo, chamado jogo político, não é jogo financeiro, tá certo? O que está se apresentando aqui, gente, é a situação da prefeitura, é a situação real, tá certo? Eles assinam, eles dão o nome deles e eles colocam a situação deles em risco se fizer alguma coisa errada. Eles não são políticos. Ano que vem o Milton está lá de novo. Daqui 5 anos o Milton está lá de novo, porque ele é um funcionário concursado e ele sabe da responsabilidade dele para fazer isso aqui. Então, com certeza, eu tenho certeza e tenho plena convicção de que funcionário público não faz peça fictícia. Eles fazem o que está realmente acontecendo, a verdade dos fatos. Nenhum funcionário concursado vai ficar mentindo em dado para poder proteger A ou B. Eu só quero deixar registrado em ata que a audiência pública serve exatamente para verificar. E o que eu estou dizendo é um fato concreto que o ano passado aconteceu, eu fiz essa pergunta. E o que eu quero dizer é que a Comissão de Finanças da Câmara é para analisar, não para ser um líder do prefeito sentado aí, que quem está querendo politizar é Vossa Excelência, que está aí simplesmente saindo na defesa e querendo jogar como político uma questão técnica que eu estou perguntando. Porque o ano passado foi essa mesma ladainha que era político, e no final do ano nós vimos que eu tinha toda a razão. E tem um requerimento na casa. Eles vão então, continuar. Vossa Excelência, eu também estou falando agora, espero acabar de falar. Então, quando Vossa Excelência vê o que está acontecendo, não vem falar em política, não, mesmo porque eu estou indo embora daqui, porque para mim isso é uma peça de ficção. Bom, Vossa Excelência pode ir embora, Vossa Excelência deve ter alguma coisa para fazer, muito importante, tá certo, tem mais aqui mesmo, tá certo. Vossa Excelência devia Corta o assinar microfone, por favor, que eu estou falando, né? Então, o que eu estou falando é o respeito com os funcionários e com a empresa que trabalha. É isso que a gente está falando. Aqui, gente, eu não estou falando em nenhum momento como político, estou falando assim, estou cobrando respeito a eles. No momento que você fala que é palhaçada, no momento que você fala que é peça fictícia, você está ofendendo funcionários, você está ofendendo profissionais que trabalham nessa área e que é a vida deles. Você não deve fazer isso. Então está misturando, me desculpe a sinceridade, está se misturando política com a verdade dos fatos. Eles jamais fariam isso, eu tenho certeza disso. E volta a indicar para cada um, gente. Aqueles que querem ser vereador, aqueles que são candidatos, estudem. Para de vir aqui falar coisa que você não sabe, tá certo? Volto a repetir, está cheio de curso de graça aí nas Assembleias Legislativas, à distância, em que você estuda e vê claramente o que está acontecendo ali. Eu fui fazer um desse, eu fui atrás de um desse para poder saber um pouquinho do que está falando aqui. Tá certo? Então, a minha função não é, eu não estou defendendo aqui como líder de prefeito, não. Eu estou aqui como presidente da Comissão de Finanças, e como presidente da Comissão de Finanças eu tenho que exigir que se dê o respeito a quem está fazendo a apresentação, que é o trabalho deles. E eles não são políticos, são funcionários. E são empresas que têm um gabarito para isso. Me desculpa a sinceridade. Eu fico triste porque momento político é diferente de quando não é momento político. Vocês vão ver. E nós elogiamos aqui nessa gestão, na primeira vez, as 2 primeiras audiências públicas, que teve 9 vereadores aqui. Chega no final, tem 1, 2, e ainda vira essa coisa. Me desculpem vocês não têm nada, desculpe, vocês não têm que escutar isso, tá certo? E volto a pedir para aqueles que são candidatos, a internet deve estar transmitindo, não está? Aqueles que querem ser candidatos, aqueles que querem ser vereadores. Nós temos, hoje, nós temos tudo à disposição para você estudar,
para você chegar e para você chegar aqui e falar a verdade. E a verdade, quase sempre, respeita as pessoas que trabalham. Me desculpem isso aqui, gente. Não é candidato a estar falando isso aqui. Tá certo? Pode terminar, pode continuar. Pode avançar, então. A gente já viu a Câmara, pode avançar. Serviço... Bom, a gente está falando de endividamento aqui, né? Então, o serviço de água, no momento, ele tem uma disponibilidade financeira de 1.393.000, né? Resto dos empenhos a pagar de 1.642, ele encontra ali com uma dívida fiscal líquida de 248.934. Esse é o serviço de água. Ok? Pode avançar. Agora uma visão consolidada, né, da questão de disponibilidades e endividamento. Então, eu estou aqui sem... Deixa eu ver. Então, o município, falando em nível de município, nós temos aqui 87.692.000 de disponibilidades financeiras, 583.000 de haveres financeiros, uma disponibilidade total de 88.276.000, um compromisso de empenhos a pagar do exercício de 38.713.000, restos a pagar de 6.499.000, totalizando uma dívida de curto prazo de 45.213.000. Bem, então, para a questão da correlação dívida de curto prazo e disponibilidade financeira, existe uma cobertura, porque eu tenho uma dívida de curto prazo de 45 milhões e uma disponibilidade de 88, né? Falando em nível de município, nível geral. Com relação à dívida consolidada, eu tenho um saldo de 360.463.000, como já foi dito anteriormente, essa dívida consolidada são dívidas que eu pago ao longo de 60 meses, tem uma dívida aqui de um aporte financeiro que a Prefeitura confessou junto ao Instituto para pagamento em 30, quantos anos, Milton? 35 anos, então não é uma dívida que pede uma disponibilidade financeira no momento, o que faz a verificar que o município tem uma dívida fiscal líquida total, né, incluindo dívida de curto prazo e de longo prazo, 317.400.000. Adilson, agora sim, só para explicar, nesses 317 milhões de dívida, diminui dos 360 por causa do dinheiro do Instituto de Previdência, que agora ele entra. Agora ele entra, por isso que diminui a dívida, entendeu? Aí entra o dinheiro do Instituto de Previdência, o que ele tem lá, que nós explicamos aquela hora, né, que é um dinheiro líquido, que está ali, é dinheiro mesmo, não é somente dívida. Porque o dinheiro do Instituto de Previdência, ele entrou aqui nos 87.692.000, ele somou, é uma visão municipal, né, de tudo do município. Ok? Muito bem. Agora a gente demonstra alguns índices de aplicação no ensino, na saúde e da educação. Então, na questão de atendimento ao ensino, do artigo 212 da Constituição, nós temos parte das nossas receitas como base de cálculo, 97 milhões, que nos dá uma aplicação obrigatória de 24.346.000. Então, esse era o mínimo que tinha que se aplicar no ensino até o final no exercício de 2012. A gente verifica aqui que dos 24.346.000 obrigatórios, nós já empenhamos 25.045.000, que dá uma aplicação de 25,72. Liquidamos 23,27. E nós já fizemos um pagamento de 18,49. Então, nós temos mais um quadrimestre para que esse empenhado se torne liquidado e se torne pago. Por que nós não temos aqui no liquidado e no pago 25%? Porque aqui são empenhos globais, né? Na medida que nós formos executando esses empenhos globais que está no empenhado, e mais as novas aquisições na educação até dezembro, nós chegaremos aqui com uma aplicação de 25%. Adilson, a gente sabe, e pode ali no pago, a educação pode esticar até 31 de janeiro. Quando muda o mandato do prefeito, continua podendo? Continua podendo, mas você corre o risco de que o próximo não pague essas contas. Você não tem garantia de que o próximo pague. E o prefeito pode se danar, né? Então, assim, por critério, né, a gente recomenda que no último ano de mandato o prefeito encerre 31/12 com os 25% pela despesa paga. Apesar que o prazo de 31 de janeiro é o mesmo. É por isso que eu estou falando isso, que é o perigo, porque isso aí dá inegibilidade qualquer... Isso aí já foi passado para o prefeito, né? Foi passado para o secretário de Finanças. Na realidade, esse ano é um ano típico, né?
Então, Tanto antes do dia 31, antes de passar o saúde mandato, também, né? o prefeito tem que já deixar os 15% pago na saúde, os 100% do Fundeb e os Tudo isso. 25% na educação. Isso é esse ano típico, né? O prefeito tem que já saber, já está sabendo que esse ano tem que fechar antes do dia 31 de janeiro, né? Tá bom? Ok. Pode avançar, por favor. Esse é um quadro de demonstração do Fundeb. Então, o Fundeb também é um recurso vinculado à saúde, né? Então, aqui nós estamos com uma situação, nós arrecadamos 25.731 até o momento. Desses 25 milhões, nós temos que aplicar no mínimo 15.439 com profissionais do magistério, e nós temos que fazer uma aplicação mínima de 95% desses recursos ainda este ano, né, que daria 24.445. Com relação a esses recursos, o que foi alocado no Fundeb até agora, quer dizer, o que nós empenhamos e liquidamos, está até um pouco acima do que ele que recebeu. Então, tecnicamente, o que nós vamos ter que fazer lá na Finanças agora? Segurar um pouco os empenhos aqui do Fundeb e passar a empenhar isso lá nos 25%. Por quê? Porque de 25 milhões que eu recebi aqui, nós já empenhamos 31. Então, o empenho está maior do que aquilo que eu recebi. Até o meu liquidado está maior. Então, isso é uma técnica lá que o Milton já está fazendo, está segurando, deixando de empenhar um pouco aqui nesses 40% e está fazendo empenho lá nos 25%. Isso. E aqui, de um mínimo de 60% com o pessoal, nós já aplicamos 78% pela empenhada, 78% pela liquidada e 66% pelo 10%. Então, nós já estamos aqui aplicando mais que 60% no profissional e já estamos com 99,88% da despesa paga. Então, nós não temos nenhum problema de aplicar os recursos do Fundeb. Ok? Então, como eu já disse, a gente vai segurar um pouco aqui para empenhar nos 25%. Com relação à saúde, a gente tem uma base de cálculo também de 97.387, uma aplicação mínima de 14.608, e na saúde a gente não tem nenhum problema em gastar os 15%, né? Nós já empenhamos 24%, liquidamos 23,92% e pagamos já 17,82%. Se não fizesse nada até o final, já estava dentro. Já estava dentro, já estava. E, por último, as despesas com o pessoal, que aqui a gente não tem um limite máximo a ser atingido, a gente tem um limite mínimo, né? A gente tem um limite máximo, que é de 54%. Então, a nossa receita corrente líquida de agosto, ela foi de 260.909.000, tá? Nós tínhamos um limite para fazer empenhamento nesse período de 140.891.000 e a nossa folha de pagamento acumulada dos últimos 12 meses foi da ordem de 108.894.000, o que correspondeu a 41,74% da receita corrente líquida, quando o limite máximo permitido por lei era da ordem de 54%. Então, nós temos nossa folha de pagamento pode ir até 54% da receita corrente líquida, e no final de agosto nós estamos no limite de 41,74%. Então está abaixo do limite máximo, portanto, atingindo o solicitado pela legislação. Adilson, uma coisa só para tentar, que a legislação determina também, que nós vamos ter que terminar o ano que esses 41,54%, entendeu? Porque a legislação determina que no último ano não pode aumentar nos últimos 6 meses. Exato. O percentual, o gasto, né? O percentual. Em percentual não tem pode que aumentar. atentar para isso. Então fica proibido, né? Pela lei eleitoral está proibido ter um aumento com a despesa de pessoal, na verdade é nos 180 dias. Então de 1º de julho, a regra é assim, em 30 de junho eu apuro uma despesa com o pessoal. E lá em 31 de dezembro eu apuro novamente. Então esse de dezembro não pode estar maior do que aquele que foi apurado em 30 de junho. Essa que é em percentual. Porque na verdade a lei, né, só detalhando um pouquinho, a lei não impede que se contrate em caso de emergência. A lei pede que se você crie cargos, que você crie nova despesa para evitar atos políticos. Então, caso esse percentual esteja maior, o Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador, ele vai chegar no gestor e vai perguntar, olha, passou de 41 para 42, por quê? Aí vai ter que vir a explicação, porque eu tive que contratar agentes de saúde, tive uma epidemia, aí tem que ter as justificativas que deverão ser acatadas pelo Tribunal de Contas por conta do aumento. Né? É isso aí. Bom, é a despesa com o pessoal, pode avançar o próximo slide, mas era isso que a gente tinha para apresentar, ok? Dentro do nosso contexto aí de avaliação das metas fiscais. Alguma pergunta? Quer fazer, se quiser?
Pode. Usa o microfone para nós. Pode entrar aqui. Pode entrar aí e pegar o microfone. Não, ele funciona. Boa tarde a todos. Niltinho, na prática, vocês que são os técnicos, eu sou administrador e acompanho um pouquinho, com um pouco de facilidade devido à experiência, mas, como o Cipriano colocou bem, as pessoas que estão pleiteando estarem aqui, candidatas, né, que é o meu caso, sou um candidato, a gente precisa ter a informação específica do setor público, a forma com que vocês apresentam e a mecânica com que vocês usam. Uma pergunta que talvez na internet, aquele cidadão que está em casa, que não é um técnico, tem essa dúvida. Na prática, o futuro prefeito, aquele que vai assumir em janeiro, de janeiro em diante, ele tem quais as condições de trabalho? Ele tem uma dívida de curto prazo, ele inicia com o cofre vazio, ele tem um recurso em mãos. Na prática, o que o prefeito tem em mãos para iniciar janeiro, em termos financeiros? Bem, a gente não tem esse cenário definido, né, ainda. Né? Hoje o Executivo tem algumas dívidas de curto prazo, principalmente da fonte Tesouro, que é onde você paga as obrigações que não estão com nenhum vínculo. Né? Mas, assim, estão se aplicando todos os esforços para que essas dívidas sejam sanadas até o final do ano. Então, o prefeito que assumir, ele vai assumir não o caixa zerado, ele vai assumir recursos vinculados. Então, dinheiro de uma obra que foi liberada e que ainda não tem medição, um dinheiro talvez vinculado ao recurso da saúde. Então, é essa situação. Né? Ele vai assumir com recursos vinculados e com algumas dívidas também. E talvez as dívidas do Tesouro vai se tentar equacionar todas. Mas, assim, garantir para o senhor agora qual o cenário exato daquelas dívidas não processadas que nós mostramos, como é um período intermediário que a gente está analisando, de alguns convênios, se esses convênios nós não recebermos os recursos, nós iremos cancelar a obrigação de pagar, porque também não veio o recurso, a obra não foi medida, e transferir isso para o exercício seguinte. É que a questão são números técnicos, porque a questão também é bastante técnica. A gente trabalha sobre os olhos da lei, então a lei, nesse caso, tem uma obrigação de um convênio, o recurso não chegou, você cancela e transfere. Então, esse cenário a gente só vai ter ele realmente no final do exercício, né, quando a gente fizer a apresentação do último quadrimestre. O que eu entendo, Lídio, é o seguinte, vamos supor, você tem uma obra X que ela custa 2 milhões, vou dar um exemplo para você. Nessa parte, você tem que pagar 2 milhões, o dinheiro está lá. Você terminou o mandato, se você fez medições, você tem lá 1 milhão e 200 ainda para pagar, isso aí é feito um cancelamento. No outro ano entra um novo projeto de lei, tudo voltando, tudo aquilo de novo para a prefeitura. Quer dizer, cancela aquelas dívidas para poder não ser dívida, não aparecer como dívida, porque não é dívida. O dinheiro não tá na Caixa Econômica Federal ou está no Banco do Brasil, pelo Estado ou pela União, tá certo? O cenário que apresenta é de ter recurso para a obra, para essas obras que estão continuando, esse recurso ter, tá certo? Porque isso aí já é o lado político que você perguntou, a gente tem que explicar, e algum recurso ainda ficar, sim, vai ficar algum recurso, sim. Não, eu procurei saber isso aí, se nós temos o perigo de acontecer que nem no começo da gestão de 2005, em que não havia dinheiro para pagamento do funcionário, né? E nem para pagamento das entidades. O que me foi dito não, que esse dinheiro vai estar lá para pagamento do funcionário, vai ser deixado, e o dinheiro para pagamento de tudo isso aí. Agora, dívida, igual ele falou, né, as dívidas de curto prazo, que é dada resta pagar, que nem pode passar, né, isso aí é só fechado em 31 de dezembro mesmo, tá certo? Mas é mais ou menos o seguinte, Elídio, é uma viúva que, segundo o pessoal fala, né, que tem 15 filhos, uma casa caindo, um carro velho na garagem, mas que tem 7 caras querendo casar com ela. Será que essa viúva é tão feia assim? Pode, se a gente tiver. Pode ser. Na questão, obrigado pela resposta. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo pela internet ou que depois possam assistir essas imagens, se ficou claro, porque é uma questão muito técnica. Eu não sinto dificuldade, assim como o Cipriano falou, também procuro buscar as informações e aprender, né?
mas as pessoas em casa têm essa dificuldade. Às vezes, até para nós, eu vejo o seu esforço, Mitinho, aqui, tentando explicar isso até para pessoas que têm um nível superior, que têm uma certa dificuldade em entender. Separando prefeitura, SAI, Instituto, Câmara Municipal, né, destes órgãos que eu acabei de citar, eu não vi nenhum, a não ser a Câmara Municipal, que está no azul, é isso? O Instituto... Falando pontualmente agosto. O Instituto também. Isso, o Instituto tem mais de 40 milhões, 44, parece, milhões. O SAI, atualmente, vamos falar atualmente, não é... Né? Fechando agosto, como os números. Não são os números, então, 200 e poucos mil. Isso, mas só que já teve um superávit, já temos na casa um projeto de lei de inclusão, de excesso de receita, entendeu? O que acontece que aparece, mais ou menos, né, e ele pode explicar melhor para nós, é pontual, né? É que o que aparece em agosto são coisas que vão acertar até dezembro. Então, às vezes, parece que é uma dívida grande, mas não é. É que você tem a dívida para pagar até dezembro, mas você não conta o quanto você vai arrecadar em setembro, outubro, novembro e dezembro, entendeu? Então, tem o que vai ser arrecadado nos 4 meses, mas tem dívida já empenhada lá atrás, que vai ser paga com esse dinheiro que vai ser arrecadado ainda, que é a água. Não é isso, Adilson? Receitas ainda. Na verdade, o SAI, ele, em agosto, ele estava lá com 1.393.000 no caixa, mas ele tinha ele realmente tinha empenhos a pagar liquidados de 1.642.000. Então, o senhor tem razão, quando sai ali do ponto de vista de curto prazo, ele estava ali deficitário em R$248 mil. Mas não havia o dinheiro, a contagem do dinheiro que ele ia receber depois. Né? Mas isso aqui, mas isso aqui é despesa liquidada já, né? Estamos falando do contexto em despesa disponibilidade com despesa liquidada. Agora, obviamente, ele arrecadou em setembro para cobrir essas liquidações, essas notas. Então, ele precisou de receita de setembro para cobrir umas notas que ele tinha independente de agosto. Essa visão está correta. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma coisa, Adilson? Não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Era só. Bom, agradecer a presença de todos, desculpar alguma coisa e está encerrado o presente a audiência. Obrigado. Deixa eu